Olá, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Então, o primeiro vídeo, a gente começou a falar sobre o que é a lei de repatriação de bens não declarados no exterior. E aí a gente falou sobre o RERCT, Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, certo? E agora, a gente quer falar o que é esse regime especial de regularização cambial e tributária. Regime especial de regularização cambial e tributária. Certo? Vamos lá. A Lei 13.254 de 2016, apelidada na forma prática, ser conhecida aí como a Lei de Repatriação, foi editada para proceder à regularização cambial e tributária, né, de bens que saíram do país sem registro no órgão oficial, ou seja, no Banco Central. Bens que saíram do Brasil sem registro do Banco Central. A maioria das vezes, como forma de proteção ao patrimônio, devido à instabilidade política, socioeconômico-financeira do nosso país, com o advento de nossa história aí, que desde Plano Collor, Plano Verão, Plano Bresser, né, com o advento sucessivos de planos econômicos que ensejaram milhares de demandas judiciais. Até hoje, por exemplo, pende o julgamento do ADPF que irá decidir a sorte de milhões de pessoas sobre a caderneta de poupança da questão dos planos econômicos. Então essa lei, ela tem natureza nitidamente tributária, mas ela procura buscar transparência aos fenômenos tributários em harmonia com as disposições supranacionais, acenando aos benefícios tributários, né, dando um benefício tributário, dando uma oportunidade, em razão, primeiramente, desse argumento que já se começa aí com a instabilidade político-financeira, né, a instabilidade econômica financeira. É o primeiro argumento, a questão de uma economia que até um tempo atrás, né, um passado não muito longínquo, era desorganizada. Então, é uma chance, ela acena para benefícios tributários, estimula regularizações tributárias e cambiais de um lado, ela estimula as regularizações tributárias e cambiais de um lado, e preconizando ameaças e sanções tributárias e penais do outro. Então, a ideia, o espírito dessa lei foi o quê? Estimular a massiva regularização e que essa regularização tivesse um dispositivo de anistia, tivesse um dispositivo que pudesse conter ameaças de sanções tributárias e penais. Então, o regime especial de regularização cambial tributária, o que é o RERCT, né? Eu vou falar melhor o regime, porque eu acho melhor que essa sigla muito, muito complicada. Ficou muito estranha essa sigla, eu não gostei dessa sigla. É uma sigla designada para o regime especial de regularização cambial e tributária de recursos, bens ou direitos de origem lícita. Bem, não declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no país, instituído pela Lei 13.254, a Lei da Repatriação de 2016, como a gente falou, uma lei nova, com a finalidade de permitir a declaração voluntária desse recurso mediante a observância dos requisitos e condições por ela estabelecidos. Então, é uma lei que vai o quê? Permitir a declaração voluntária. E aí a gente, para expressar o que é essa declaração voluntária, esse fenômeno que a gente vai estudar aqui é muito parecido com a denúncia espontânea que já existe no Código Tributário Nacional, no artigo 138. O que é a denúncia espontânea? É você ter uma dívida com o fisco, você ter um débito, uma questão tributária a ser regularizada, e você espontaneamente se apresentar e assumi-la. Assim o fazendo, mas observando o seguinte, que
ao fazê-la, não tenha tido nenhum ato administrativo fiscalizatório, certo? Não pode ter havido nenhuma fiscalização. E ao fazê-la, já recolher de imediato o tributo com a correção e os juros moratórios. Ponto. Isso é a denúncia espontânea, é um mecanismo que existe desde 1966, quando foi editado o Código Tributário Nacional. Só que o que acontecia na denúncia espontânea? A denúncia espontânea não falava sobre repatriação. E outra coisa, a lei de repatriação vai trazer as possibilidades de, em alguns crimes, olha só, em algumas possibilidades de crime tipificadas no Código Penal, ser possível a anistia desses crimes em razão dessa repatriação de recursos, de bens e de direitos, certo? Então vamos lá, continuando. O âmbito de aplicação do regime especial, o regime especial de regularização cambial e tributária. O regime especial de regularização cambial e tributária aplica-se aos residentes no Brasil em 31 de 12 de 2014. O cara tem que tá morando no Brasil em 31 de 12 de 2014. Que tenham sido ou ainda sejam proprietários ou titulares de ativos, bens ou direitos em períodos anteriores a essa data do 31 de 12 de 2014. Então, a essa data, 31 de 12 de 2014, o que for anterior, certo? E ele tenha sido proprietário ou titular de ativos, bens ou direitos durante esse período para trás, ainda que nessa data não possuam saldo de recursos ou título de propriedade de bens e direitos, bem como aos não residentes do Brasil no momento da publicação da lei de repatriação, em 14 de janeiro de 2016, desde que residentes ou domiciliados no país conforme a legislação tributária, enfim. E aí, no artigo 3º do regime especial de regularização de ativos cambiais e tributários, vamos lá, vai falar as hipóteses, o que pode ser repatriado. Vai fazer o rol. O rol tem 7 incisos, porque o 8º e o 9º foi vetado. Então vamos falar o 7. Primeiro, vamos lá, vamos começar aqui introduzindo o âmbito de aplicação do regime especial de regularização cambial e tributária. Aplicando-se a todos os recursos, bens ou direito de origem lícita ou de residentes ou domiciliados do Brasil até 31 de 12 de 2014, incluindo movimentações anteriormente existentes, remetidos ou mantidos no exterior, bem como aos que tenham sido transferidos para o país, qualquer caso e que não tenham sido declarados ou que tenham sido declarados com omissão ou incorreição em relação a dados essenciais como, vamos lá, depósitos bancários, certificados de depósito, cotas de fundos de investimento, instrumentos financeiros, apólices de seguro, certificados de investimento ou operação de capitalização, depósito de cartão de crédito, fundos de aposentadoria ou pensão, operação de empréstimo como pessoa física ou jurídica, recursos, bens ou direitos de qualquer natureza decorrentes de operações de câmbio legítimas ou não autorizadas. Aí o quarto, recursos, bens ou direitos de qualquer natureza, integralizado em empresas estrangeiras sob a forma de ações. E aí o pessoal do mercado financeiro aí é bom ficar por dentro, hein? Integralização de capital, contribuição de capital ou qualquer outra forma de participação societária ou direito de participação no capital de pessoas jurídicas com ou sem personalidade jurídica, ativos e o quinto aqui, ativos intangíveis disponíveis no exterior de qualquer natureza. Os ativos intangíveis são como marcas, copyrights, softwares, common law, patentes e todo e qualquer direito submetido ao regime de royalties. O sexto vai falar bens imóveis em geral ou ativos que representam direitos sobre bens imóveis. Veículos, aeronaves, o sétimo fala veículos, aeronaves, embarcações e demais bens móveis
sujeitos a registro em geral, ainda que em regime de alienação fiduciária. O inciso 1 ao inciso 8º do artigo 3º, como a gente viu aqui, né, até o 7º, na verdade, né, o 8º foi vetado, lembrando, representam, a nosso ver, casos taxativos de bens, recursos e direitos passíveis de serem regularizados nos termos da lei de repatriação. Para melhor compreensão no âmbito sob comento, merece análise também alguns dos incisos do artigo 2º, que define o conteúdo dos ativos passíveis de regularização. Aí o artigo 2º também vai ser taxativo, o rol vai ser taxativo do quê? Do conteúdo dos ativos passíveis de regularização. Conforme o inciso 1, recursos ou patrimônios não declarados ou declarados com omissão ou incorreição em relação a dados essenciais compreendem os valores, os bens materiais ou imateriais, que podem ser, por exemplo, marcas, né, patentes, copyrights, os capitais e os direitos, independentemente da natureza, origem ou moeda que sejam ou tenham sido anteriormente a 31 de dezembro de 2014, de propriedade de pessoas físicas ou jurídicas residentes domiciliadas com sede no país. É preciso cuidado para bem entender a expressão independente da origem. É preciso cuidado para entender essa expressão independente da origem, porque ela está se referindo às diversas fontes de recurso e não à de natureza lícita ou ilícita desses recursos. Esses últimos estão excluídos do regime especial de repatriação de recursos cambiais e tributários. Então vamos lá. De conformidade com o inciso 2, recursos ou patrimônio de origem ilícita são bem adquiridos com recursos oriundos de atividades permitidas ou não proibidas pela lei, bem como objeto, produto ou proveito dos crimes previstos. E aí, aqui vai ser o rol dos crimes previstos no Código Penal, que conseguem, apesar de terem acontecido, entrarem em um sistema de anistia, de perdão. Porque lembra quando eu falei no passado do espírito dessa lei de repatriação? Que era preconizado o benefício tributário, mas também preconizado a cessação de ameaças de sanções tributárias e penais. Então, aqui vai entrar quais são essas sanções penais que, aqui se aconteceu isso, vamos deixar para lá. E vamos lá. O produto ou proveito de crimes previstos no parágrafo 1º ao artigo daquela mesma lei, quer sejam crimes contra a ordem tributária, crime de sonegação fiscal, crime de sonegação de contribuição previdenciária, crime de falsificação de documento público, crime de falsificação de documento particular, crime de falsificação ideológica, crime de uso de documento falso, crime de evasão de divisas e crime de lavagem de dinheiro, quando o objeto do crime for bem, direito ou valor proveniente, direta ou indiretamente, dos crimes indicados anteriormente. Aí abriu a brecha para o bonde passar, para o trenzinho da alegria passar. Segundo o inciso 3, artigo 2º, recursos ou patrimônios repatriados, objeto da regularização especial de recursos cambiais e tributários, corresponde a todos os recursos ou patrimônio, qualquer moeda ou forma de propriedade de residentes ou de domiciliados no país, ainda que sob a titularidade de não residentes, da qual participe, seja sócio, proprietário ou beneficiário, que foram adquiridos, transferidos ou empregados no Brasil, com o seu registro no Banco Central e não se encontrem devidamente declarados. Agora a gente finalizou, porque eu queria falar o âmbito do REV, o espírito do REV, o espírito da lei de repatriação, porque o espírito dela está em duas coisas aí: os benefícios tributários para trazer mais recursos e os benefícios para fazer anistia para certas penas.